boa tarde. Hoje nós vamos fazer um trabalho que é uma releitura de Van Gogh. Na verdade, eu já expliquei um pouquinho para vocês quem era Van Gogh, que Van Gogh foi um pintor que fez muitos quadros durante a vida dele. Só quando ele faleceu, encontraram cerca de 700 quadros dele guardados num galpão. E ele só vendeu um quadro durante a vida, mas vendeu milhares de quadros depois que ele morreu, o quadro verdadeiro, réplicas, e por grande dinheiro, os quadros que ele faz têm grande valor. Esse daqui especificamente, ele tá no livro de ciências, ó, na página 115, 114 e 115. O nome dele é Noite Estrelada. E a atividade de ciências está perguntando para vocês se vocês conseguem enxergar as estrelas nessa imagem e tudo que vocês conseguem ver. O que eu quero que vocês observem é que Van Gogh ele tinha várias técnicas de pintura. Ele trabalhou com várias técnicas de pintura. Uma delas era uma chamada pontilhismo, aonde ele pintava fazendo pequenos pontinhos com o pincel, tá vendo? Dá para vocês perceberem que ele não pegou a tinta e pintou de uma vez. Ele fez um fundo, eu imagino, e depois ele veio fazendo tracinhos com o pincel, em que ele conseguiu assegurar tons diferentes de azul. Vocês veem que ele está mostrando uma noite, mas ela tem vários tons de azul, e ele conseguiu ressaltar um tom de amarelo, assim, meio num degradê, né? Uma iluminação aqui, onde a gente consegue enxergar as montanhas, bem como é a visão de uma cidade de noite. Lembrando que o Van Gogh viveu há muitos e muitos anos, então, na época em que o Van Gogh viveu, não existia muita luz elétrica. Então, ele fez uma cidade à noite sem uma iluminação elétrica, né? Mas ele conseguiu fazer até mesmo a iluminação dos lampiões dentro das casas, ó, essas pequenas luzinhas, esses pequenos pontinhos amarelos indicam que dentro da casa haviam lampiões ou luminárias que existiam na época. Aí ele fez uma vila aqui embaixo, né, com várias casinhas, um pouco de árvore, um pouco de montanhas aqui, uma igreja, dá para perceber pela altura da torre aqui, né, e um grande arbusto que toma a visão maior do desenho é esse arbusto. E nós poderíamos fazer essa atividade com várias técnicas. Então, eu comecei uma aqui com giz de cera, fiz de canetinha as casinhas e comecei com giz de cera, passando giz de cera deitado. Eu fui passando giz de cera deitado, rodei com ele aqui, passei aqui para poder ter o formato do céu. E depois os pontinhos que eu comecei a fazer de giz de cera. Esse arbusto eu pintei de giz de cera marrom, verde escuro e verde mais claro. E eu não vou fazer todo o desenho porque era só para dar uma ideia para vocês. Fora isso, vocês podem fazer de lápis de cor também se quiserem. Tem alguns desenhos já expostos lá na escola, que é a sala que fez, colocou glitter, fez com tinta. Teve gente que fez esse sombreado, que aparece branquinho aqui, ó. Tem gente que fez esse sombreadinho aqui de glitter branco. Aí vocês vão usar a imaginação de vocês e o material que vocês têm em casa. Não precisa sair para comprar nenhum tipo de material. Eu posso fazer de canetinha? Até pode, desde que você tenha um certo cuidado. Por quê? Porque a canetinha mancha o papel e geralmente ela rasga. Como nós precisamos de vários tons, se você quiser pintar de lápis de cor primeiro, pinta bastante de lápis de cor, faz um fundo de lápis de cor, um lápis azul, não tão escuro, mas azul. Passa bem a folha inteira o lápis azul, cuidando, né, com os círculos onde vão ser as estrelas e o céu aí. O resto você pinta de lápis azul, aí você vem com a canetinha para dar essa ideia dos pontinhos, né? Fazendo como eu fiz com o giz aqui. Você vê que eu deixei as bolinhas para pintar de amarelo depois. E eu vim... Vou colocar um pouquinho mais para cá para vocês verem. Eu vim
passando o giz de cera, tentando fazer as pontinhas, né? Eu vou fazendo até dar esse efeito que o Van Gogh conseguiu dar lá no desenho dele. Aí você fala, Pro, eu não quero fazer de giz de cera, eu tenho tinta na minha casa e eu quero fazer de tinta, ok? O que eu fiz? Eu peguei a folha, coloquei em cima do desenho, fui observando, em cima assim, próximo, né? Fui observando aonde tinha as casinhas, como era mais ou menos o jeito das casinhas. Para fazer o telhadinho, elas são basicamente triângulos e retângulos, ok? Então, ele vai alternando triângulos e retângulos. Vou fazer um grandão aqui para vocês conseguirem perceber, para ter mais ou menos a ideia do telhado dessa igreja que ele faz aí. Aí, o que ele faz? Ele faz um triângulo grandão, ele faz uma junção de um triângulo menor atrás, para ficar bem o efeitinho de telhado. E aí, aquela casinha que parece desenho de criança, né? Que vocês desenham pequenininha quando vocês são menores. O desenho da porta. Aí vem outro telhadinho aqui. Ó, tudo forma geométrica, ó. Dá pra medir até com a régua se quiser. Tô fazendo maior assim para vocês conseguirem perceber. Aí é um meio ovalzinho e um retinho que ficou a porta. Aí aqui no meio tem uma torre, né? Eu subo a torre num retângulo. Deixo ela meio arredondada aqui. E aí eu subo num triângulo bem pontiagudo. Vai ficar um pouco... que depois vocês vão pintar, né? Então, aqui é para dar ideia de como ele fez os telhados. O arbusto é como se fosse fazendo assim, né? Você vai subindo, subindo. Opa, eu fiz o meu meio. Como se estivesse desenhando fogo. Foi essa a sensação que eu tive quando eu estava desenhando. É como se estivesse desenhando fogo, uma chama de fogo. Então, eu fiz esse grandão para vocês terem uma noção de como é o desenho, mas mais ou menos parecido com o desenho do Van Gogh, ficou assim. Aí, eu tive a ideia de pegar uma tinta, uma buchinha da pia, molhar a buchinha na tinta e ir fazendo um caminhozinho com ela. Vai depender de ir molhando, né? Ir molhando e espalhando, ó. Passando por cima daquilo que já estava feito. Para poder conseguir fazer esse efeito de vários tons aí, que foi o que ele fez. Então, dá para pintar com a tinta, dá para pintar com lápis de cor, dá para pintar com giz de cera. E quanto mais vocês vão molhando na tinta e passeando com ela, fazendo esse movimento, né? Como se vocês estivessem desenhando ondas do mar, assim, mais vai ficar parecido com o efeito do desenho que ele deu. É lógico que ele fez com pincel e tinta. Pro, eu quero pintar com pincel e tinta. Ótimo, também tá tudo certo. Então, façam os desenhos de vocês, deixem o mais lindo que vocês conseguirem. A gente ainda consegue colocar na parede da escola, se vocês levarem pra gente nessa terça-feira, que tem um plantão, né, na próxima terça, só o desenho. E na outra terça ainda dá pra colocar lá na parede da escola um pouquinho, até que efetivamente acabem as aulas, tá bom? Façam o mais lindo que vocês conseguirem, caprichem. Se tiver tinta verde lá, com essa mesma técnica, dá para molhar no verde e fazer pequenininho, assim como se fossem bolinhas pequenininhas para fazer as folhinhas ali do outro lado, e vai ficar maravilhoso. Eu confio no trabalho de vocês e sei que vocês vão fazer desenhos lindos. Tô ansiosa para ver. Beijinho, tchau, tchau!